Olá, estou aqui eu de volta. Eu vou ampliar um pouquinho, né, o vídeo de ontem e vou citar um exemplo meu para que vocês possam sentir ou identificar algo em vocês, para que aí nesse momento vocês se despertem para olhar para isso de forma mais clara e objetiva e fazer terapia, fazer tratamentos terapêuticos para começar a liberar, né, a ter permissão de você seguir a sua vida com mais fluidez e assim liberando mais espaço para você olhar para você mesmo e curar cada vez mais o seu interior, que eu falo para você, a gente limpa uma coisa e começa outra jornada de cura de algo que precisa ser curado. E assim até o final da vida. Se para você não faz sentido isso, eu vou falar para você. A cura das nossas emoções não vai ser uma só, não vai ser duas, é muitas. Então, assim, a gente tem uma vida para fazer isso e uma vida para evoluir e fazer desse mundo melhor, porque a gente vai ser humanos melhores. Então, a gente não vai repetir padrões, né, dos nossos antepassados, porque eles, de alguma forma, eles passaram o que eles tinham que passar. Não tinha consciência que hoje, né, a vida tem essa consciência, a vida está mais desperta. Então hoje, diferentemente de antes, ter mais consciência, ter mais tratamentos, ter mais abertura para que a gente possa olhar para essas emoções, para esses sentimentos e curar dentro da gente e assim liberar, né, esses antepassados, essas energias presas que ficam perto da gente querendo uma solução para isso. Tá? Eu falei sobre repetições de padrões e quebrança de ciclo, né? Aqueles ciclos viciosos que de alguma forma você tiver consciência, você vai ver toda vez você passando para aquela mesma experiência, às vezes com pessoas diferentes, mas num contexto em geral é o mesmo padrão, né? Existe uma briga, existe algum tipo de relacionamento ali que alguma coisa acontece e você entra dentro de você com algum tipo de desconforto, algum tipo de dor emocional, algum tipo de sofrimento mesmo da sua alma. Então, assim, é um padrão que ali está preso em você, porque você é a bola da vez, né? Todas as pessoas que vêm de uma família, né? Vem uma família, pai, mãe, os irmãos. Então, cada um que vem nessa escala é a bola da vez. Eu sou a bola da vez da minha família junto com meus irmãos. Os meus filhos é a bola da vez, né? Da minha família. Os filhos dos meus filhos vai ser a bola da vez. Então, se eu não curar em mim, limpar em mim, deixar mais leve esse campo vibratório, emocional para os meus que vão vir na frente, você acha que eles vão ter o quê? Eles vão ter as mesmas dificuldades, os mesmos padrão a repetir. Porque eu não estou olhando para isso. E automaticamente, por não olhar para isso, eu vou deixar de herança para eles lá no futuro eles resolverem. Que com certeza a próxima geração e as que vão vir com toda essa tecnologia e toda essa informação, é óbvio que vai trazer mais clareza para todos nós e todos eles que estão lá na frente. Mas hoje já tem muita tecnologia, hoje já tem muita informação para que a gente possa se despertar e assim limpar, curar tudo o que a gente precisa curar na nossa vida. Um padrão que eu percebi, né, um padrão da minha família que eu percebi, eu tinha mais ou menos 31 anos quando eu olhei para isso, tá? Eu comecei a observar isso, veio para mim como se fosse uma consciência que eu tinha ali visto e eu não entendia aquele movimento. Eu tinha 31 anos e eu agredia muito o meu filho. Eu tenho um filho de 15 anos hoje e um de 10, né? Então, esse de 15 anos, ele tinha 8 anos. E eu era muito, assim, eu tinha muita agressividade com esse filho. Olhava para ele, eu não conseguia lidar com as emoções que vinham. Eu tinha muita irritação. Então, ele não podia olhar para mim de forma diferente, que ali acionava dentro de mim uma revolta. E essa revolta fazia com que eu fosse mais agressiva com ele. Então eu batia nele, eu era agressiva na fala, eu tinha raiva, era uma expressão dentro de mim
porque eu ia para um lugar que eu não me reconhecia como pessoa. E ali eu ficava muito mal com aquele movimento. Mas eu não tinha consciência, eu fazia o que tinha que fazer diante daquele cenário. Até que um dia veio uma memória, né? E essa memória veio assim, nossa, eu tô fazendo a mesma coisa que a minha mãe fazia comigo. Porque na minha infância, a minha mãe também tinha esse padrão, né? Agressivo na hora que ela tava com algum tipo de raiva. E ela descontava nos filhos. Ela tinha, a gente era em 3 irmãos. E eu lembro que a minha mãe, ela batia mesmo com muita força. Não só a mim, eu era mais velha, eu não apanhava tanto, mas os meus 2 irmãos apanhavam muito. Então a minha mãe batia, e ela batia e depois ela se arrependia, chorava. Era um processo muito inconsciente. Então eu experimentei isso com a minha mãe. E quando eu vi essa memória surgir e falar assim, nossa, eu tô fazendo igual a minha mãe, aí é uma repetição de padrão, entende? Veio essa fala para mim. E eu não sabia que era uma repetição de padrão. Só que quando eu tomei consciência que eu estava com o mesmo comportamento, né? Quando eu fazia com meu filho que a minha mãe fazia comigo, ali eu falei, nossa, o que que eu posso fazer para melhorar isso? Porque eu fui para minha infância, me coloquei no lugar do meu filho e falei, eu apanhava e não precisava disso. Eu falava isso para mim. E aí eu comecei a trabalhar isso dentro de mim no sentido de o que que eu posso fazer para melhorar? Porque eu não quero bater no meu filho, eu não quero sentir raiva dele. Eu amo meu filho. Então era só naquele momento de acontecer alguma coisinha, qualquer coisinha que ele fazia, já era um gatilho para que eu acionasse dentro de mim aquele padrão. E aí acabava a mãe e eu machucava o meu filho. E essa criança, ele cresceu, né? Ele cresceu. E essa mãe que sou eu, que fazia isso com ele, fui fazer terapia. Um dos motivos para que eu fosse fazer terapia foi de fundo emocional, que eu estava doente, estava com labirintite seríssimo, grave, um grau alto, e a parte do meu filho, que eu ficava muito inconformada de estar repetindo aquele padrão da minha mãe que eu odiava dentro de mim. Eu estava fazendo e inconscientemente eu não sabia como sair daquele lugar. Então fui fazer terapia. E aí quando cheguei na terapia eu entendi que ali era um padrão que a minha mãe tinha e eu estava repetindo inconscientemente. Quando aquilo me tornou consciente de mim, quem falou que eu me curei no sentido, e agora que eu sei a verdade, tudo está resolvido? Não, né? Você sabe a verdade e você vai para a prática com a verdade. A verdade na prática é, você tem uma ferramenta, que é o conhecimento, e os acontecimentos que vai acontecendo, os gatilhos que vão sendo feitos, vai continuar sendo. Você com a sua consciência vai chegar o quê? Vai administrar essa energia que vem de algum lugar, né, do sistema familiar. Você com a sua consciência vai falar, bom, eu sei que eu não sou minha mãe e provavelmente a minha mãe não fez isso porque ela queria, porque ela estava envolta também com essa energia. Então, eu tenho que controlar aqui as minhas emoções para que eu possa passar por essa experiência com meu filho e não agredir ele e não machucar ele mais. Então, assim, até hoje, né? Até hoje, isso já se passou aí, ele tá com 15 anos, na época ele tinha 8, então, assim, eu não vou somar agora, não tô a fim de fazer cálculo não, tá, gente? Senão eu vou sair aqui da minha linha de raciocínio. Tem um tempo, e eu vejo que hoje, com 15 anos, ele chega pra mim, ele fala, mãe, hoje, ele fala assim, mãe, hoje você é mais calma do que você era antes. Eu experimentei uma mãe que era totalmente diferente da mãe que eu experimento hoje. Hoje eu vejo que você é mais tolerante, hoje eu vejo que você tem mais paciência, e hoje eu vejo que realmente você tinha algum problema lá, né? Porque eu dei um espaço para o meu filho ser ele como ele é. Ele tem os problemas dele? Tem. É uma pessoa maravilhosa? É como eu. Tenho problemas, né? E em algum momento, se ele tiver com raiva ou com algum tipo de frustração, as minhas dores não vai ser para impor nada para ele. Não vai ser para obrigar ele a viver em um quadrado que faz sentido para mim e não para ele. Então, hoje eu respeito meu filho como ele, indivíduo, e respeito ele como ser. Se ele faz alguma coisa além do que para mim é
normal, eu chego para ele e chamo a atenção dele. Mas uma chamada de atenção totalmente diferente como eu fazia antes. Antes, por ter aquela energia e segurar nela sem consciência, eu agredia ele. Hoje, com essa energia ao meu lado, porque ela continua comigo, ela faz parte de mim. É uma herança familiar, mas não é porque ela faz parte de mim que eu vou viver grudada com ela. Com a consciência, eu consegui administrar essa energia, essa força, que é muito forte, que me impulsiona a qualquer momento ter um ato falho e machucar alguém, né? Uma agressividade que vem dentro de mim. E principalmente para as pessoas mais próximas, né? Onde a gente tem aquela intimidade que a gente acaba achando que a gente pode machucar o outro. Então, essa consciência que eu tive fazendo muita terapia, aí foi o primeiro passo de ter liberado perdão para minha mãe, tá? Foi aí o primeiro olhar para liberar perdão de tudo que aquela criança, a Poliana pequena, experimentou na infância e de alguma forma ela não conseguia lidar com aquilo. E lidar com aquilo não é só ver e sentir. Lidar com aquilo é interagir com toda essa força que há no campo familiar, que não é visível, é invisível. E a repetição de padrão é algo inconsciente que a gente acaba experimentando pela nossa ignorância e vivendo na treva. Porque você concorda comigo? Se a minha mãe, pela vida que ela experimentou, ela não teve consciência do que ela experimentou e ela vive na vida dela hoje, tudo certo,